Hambúrguer de Siri. Sinceramente, eu acho que é um dos elementos de desenho mais misterioso que tem por aí. Porque, mano, o tanto de vídeo, a outra coisa que tenta explicar o que seria esse sanduíche, o que seria feito. Cara, tem bastante coisa por aí interessante e até que bem criativa, na verdade. E bem, eu vou tentar teorizar sobre o que seria realmente a fórmula do hambúrguer de Siri. E já vou avisar aqui, mano, não tem absolutamente nada de, sei lá, estrela do mar, nada de carne de Siri, nem nada. Vocês vão entender conforme eu vou falando ao decorrer do vídeo. Primeiramente, eu já vou deixar claro que, na verdade, a fórmula nunca foi um grande segredo assim, porque em alguns momentos da série já foi falado ingredientes que compõem um hambúrguer de Siri. Como, por exemplo, nesse clássico trecho do Bob Esponja fazendo um hambúrguer de Siri, falando literalmente os ingredientes necessários para fazer um hambúrguer. Primeiro o pão, aí o siri, seguido de ketchup, mostarda, picles, cebola, extra, alface, queijo, tomate e pão, nesta ordem. Pão, siri, picles, cebola, alface, queijo, tomate e pão. Simples. Essa é a composição do hambúrguer de Siri. Tá, mas você me pergunta, o que exatamente que é o Siri? O que será que é feito esse tal Siri? Será que é carne de algum Siri? Será que é carne de uma estrela do mar? Será que... Não é absolutamente nada disso. Primeiro, vamos começar refutando uma das teorias mais ridículas, na minha opinião, que é de por que não tem outros caranguejos? Por que não tem outras estrelas do mar? Por que não tem outras esponjas na frente do biquíni? E essa teoria fala que não tem porque o seu siriguejo usa essas pessoas que são esponjas, siris principalmente, para compor um hambúrguer de siri. E isso não faz sentido algum. Porque, primeiro, como que tem um monte de esponja, siri, estrela, lula desaparecendo e não tem ninguém falando disso? Só por aí já refuta essa teoria. Por quê? Porque nunca teve. E existem duas explicações para o porquê que não existem, entendeu? Esponjas, siris, essas coisas na frente do biquíni. Na verdade, existem duas explicações. Uma é envolvente ao desenho e a outra é mais pela parte de produção e essas coisas envolvendo mais por trás da produção do desenho. A explicação por dentro do universo do desenho é que basicamente o planeta, basicamente o nosso mundo, ele é formado por cerca de 71% da superfície da Terra é composta pelos oceanos. O que isso significa? Quanto mais oceanos, mais espaço. E mais espaço significa mais cidades, mais civilizações submarinas. Eu sei que tem aquela teoria que fala que, não sei o que Bob Esponja aconteceu num lugar que tem, que ocorreram testes nucleares com bombas nucleares, por isso que eles viraram. Isso não faz tanto sentido, porque, mano, aparentemente não é só a fenda do biquíni que é assim. Existem outras cidades que ficam em outros cantos do mundo e tal, que também tem animais que falam e tal. Então eu acredito que isso seja mais por questão de, tipo assim, não existe uma explicação exata por que animais, esponjas, estrelas falam, mas não quer dizer que tenha algo a ver com um teste, no caso, uma coisa assim. A não ser que isso tenha sido confirmado e eu não encontrei essa informação, mas enfim. Tá, mas isso não impede que tenham esponjas do mar, estrelas do mar, lulas na fenda do biquíni. Acontece que provavelmente não tem nenhum dessas espécies porque não existe nada de interessante ou algo que atraia as pessoas dessas espécies para fenda do biquíni. Por exemplo, a única coisa boa, entre aspas, que tem na fenda do biquíni é o siri cascudo.
Só que, mano, isso não é tão atraente, tipo, isso não seria o suficiente pra convencer alguém de morar lá só por causa do restaurante. Tipo, lá não tem nada de interessante, não tem alguma atração, alguma coisa que atrai lá. É só uma cidade comum, tipo uma cidade do interior. Se for fazer uma analogia meio, né? Então, a lógica seria que não existem esponjas, estrelas ou alguma coisa assim na Fenda do Biquíni, porque tem outros cantos do mundo, do mar para explorar. Então, logicamente, essas pessoas provavelmente devem estar em outros cantos do mundo, porque, como eu falei, o oceano ele é composto por 70% de toda a superfície da Terra. Então, espaço e cidade é o que não falta. Agora, a parte mais voltada para a produção de Bob Esponja é mais uma teoria minha do que uma explicação de fato. Eu acho que não existe esponjas, essas coisas, porque isso seria uma questão para poder destacar os personagens no meio de toda a população da Fenda do Biquíni. Porque se você for olhar, a maioria dos habitantes da Fenda do Biquíni são peixes comuns, tipo enxovas, essas coisas. Então, lá, lógica, seria mais algo que destacaria os personagens. Por exemplo, imagina, no meio de todos esses peixes tem uma esponja. A esponja vai se destacar. E também um outro detalhe é que isso não é algo exclusivo de Bob Esponja. Vários filmes, vários desenhos, como por exemplo o próprio Ben 10, por exemplo, se a gente for analisar, principalmente o Omniverse, é bem difícil a gente ver áreas comuns do Omnitrix aparecendo, tipo, por exemplo, não é nem um pouco comum a gente ver tipo, não é muito comum ver um Pironita, ver um Petrosapien andando pela Terra, por Bellwood ou alguma coisa assim, porque é uma questão de destaque, é para os personagens principais se destacarem no meio de toda uma multidão. Essa que é a explicação de por que. Agora, mas me responde. Tá, mas me responda. O que é a fórmula? O que é o Siri que está no hambúrguer de Siri? Bom, a única explicação que eu encontrei que não seja algo fora da fora dos pensamentos normais, simples. A fórmula secreta do hambúrguer de Siri depende de dois fatores. O primeiro, o Siri na verdade é carne artificial. Como assim carne artificial? Por incrível que pareça, isso existe. Já existe carne artificial. Então, o mais lógico, provavelmente o seu siriguejo só vai lá e compra carne artificial. E pronto, já temos a fórmula do Siri. Do que é feito o Siri? E o outro fator é que, na verdade, o hambúrguer de Siri ele não é tão gostoso, ele não é tão saboroso assim, não é tão bom assim quanto o desenho mostra, porque na verdade o que faz o hambúrguer ser apetitoso não é só a composição dele, porque apesar de sim, aparentemente o hambúrguer deve ter alguma substância, alguma coisa que deixa o sabor melhor, sei lá, um tempero, alguma coisa assim, que deixa o sabor melhor, não é só isso que faz as pessoas gostarem do hambúrguer de Siri, mas sim quem faz o hambúrguer. Já perceberam que a maioria dos personagens, tirando o Lula Molusco e aquele cara que eu não vou lembrar o nome, só que ele é o primeiro, quer dizer, ele é o cozinheiro que veio antes do Bob, que sinceramente eu odeio esse retcon, sério, pra quem enfia um cara que é, tipo assim, se vocês quiserem depois eu faço um mini vídeo falando desse cara e por que não te fazia sentido colocar ele na história, mas enfim. Além desses, o Bob Esponja e o Bob Esponja, já perceberam que quase todos os personagens, na verdade, acho que quase ninguém tenta fazer isso, mas enfim, quase todos os personagens, por exemplo, o seu siriguejo que tentaram fazer o hambúrguer de Siri, o hambúrguer seria uma boa, porque o sabor do hambúrguer de Siri não vale só o que tem na composição dele, e sim quem faz, porque o Bob Esponja ele é um expert em fazer hambúrguer de Siri, então os hambúrgueres dele logicamente vão ser muito bons, e é por isso que as pessoas vão seguir Cascudo, porque o Bob sabe cozinhar um hambúrguer de Siri da maneira certa.
Tanto que o Bob Esponja ele já chegou a ser demitido uma vez do Siri Cascudo, que é aquele episódio que o Siri simplesmente demitiu ele só para economizar 5 centavos, mas isso a gente releva, porque no final ele voltou do mesmo jeito. Tanto se vocês perceberem que duas coisas aconteceram de interessantes nesse episódio. A primeira é que o seu Siriguejo que assumiu a posição do Bob Esponja depois que ele demitiu ele. E os hambúrgueres saíram horríveis. Por quê? Porque o Siriguejo não sabia cozinhar. Entendeu? O Siriguejo não sabia cozinhar, por isso que ninguém comia os hambúrgueres, porque o Siriguejo não sabia cozinhar o hambúrguer de Siri. Outro detalhe e outro fator é que nos restaurantes que o Bob Esponja foi, tudo que ele fez, toda a comida, tudo que ele cozinhou, todos os clientes adoraram, tanto que os chefes desses restaurantes até brigaram pelo Bob Esponja e tal, mostrando que sim, o Bob Esponja ele tem uma grande influência no sabor, que só pelo fato dele fazer o hambúrguer já deixa o hambúrguer Siri 10 vezes melhor do que normalmente ele seria, sei lá, se alguém normal que não tem tanta experiência em fazer um hambúrguer Siri fizesse. Outro exemplo é no episódio em que Bob Esponja e o Rei Netuno eles competem para ver quem faz a maior quantidade de hambúrguer de Siri, só que no final vira quem faz o melhor hambúrguer de Siri. E o Rei Netuno ele faz exatamente do mesmo jeito que o Bob Esponja faz. Ele pega o Siri, ele corta os legumes, ele corta os ingredientes, ele faz direitinho, ele frita e tal, e os hambúrgueres dele saem muito paia. E o Bob Esponja que faz o hambúrguer na moralzinha, do jeito certo, o hambúrguer dele fica muito bom. Bem, esse vídeo eu fiz mais só pra falar sobre esse assunto, porque eu tava vendo um vídeo do El Hip antes, falando sobre o que era a fórmula e tal. Na verdade, o vídeo dele falava sobre uma AU que tentava explicar o que era o hambúrguer de Siri, a fórmula e tal. E eu vi esse vídeo e comecei a pensar, mano, a fórmula não é nada disso. Tipo, não, a fórmula só não é isso. Por que inventaria um negócio que ficaria na internet, que ficaria não sei o que pra internet discutir se é feito de outros animais ou não? Mano, eu não, tipo, eu só resolvi fazer esse vídeo porque, sei lá, porque eu não concordo com essas teorias de que algo que não, a forma é feita de outros Siris, porque o nome do hambúrguer é hambúrguer Siri, sendo que na verdade não. Hambúrguer de Siri é só uma piada, porque quem fez o hambúrguer é o Siriguejo e provavelmente ele deu esse nome porque foi ele que fez, ele é um Siri, só isso, pronto. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, pode deixar um comentário. Se eu tiver esquecido algum detalhe, pode comentar também. E é isso. Lembrando que tipo, eu não pesquisei tanto a fundo para fazer esse vídeo, mas eu tentei usar algumas informações interessantes aqui que poderiam ser relevantes, mas eu não fui tão a fundo assim. Então se você tiver alguma crítica ou alguma coisa pra falar, pode comentar aí à vontade, tá? Falou.